Olá, minha gente. Bem-vindos a mais um episódio. Você está no Fala Honey Podcast e o assunto de hoje é algo bem importante, principalmente para nós mulheres, que é: você realmente quer ser mãe? Você realmente quer passar pela maternidade? Ou isso é mais uma coisa que colocaram na sua cabeça que você obrigatoriamente precisa fazer? Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto super pesado para nós mulheres, vamos ao nosso hábito bobo da semana. E o meu hábito bobo da semana é que eu começo 1 milhão de livros ao mesmo tempo. Sim, gente, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, geralmente uns 5 pelo menos. E eu preciso estar num tipo de clima específico para ler alguns livros. Então, e eu descobri que isso acontece quando você tem uma longa vida de leitor já, sabe? Você precisa, assim, de certos momentos para ler, certos tipos de livro, então você acaba começando um, começando o outro, dando uma parada, recuperando. Então a minha o meu hábito bobo da semana é que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Se você também lê vários livros ao mesmo tempo, comenta aí para eu não me sentir sozinha e maluca aqui, tá bom? Agora vamos ao nosso assunto sério. Bem, eu acho que se você, assim como eu, já é 30 a mais, tem 30 anos ou perto disso, você com certeza já ouviu, alguém já te perguntou quando você pretende ter um bebê, não é mesmo? Ainda mais se você estiver num relacionamento sério. E caso você não esteja num relacionamento sério, vão te perguntar quando você pretende estar. Mas, pulando essa parte que também é incômoda, indo direto para o quando você terá um bebê, eu separei 10 perguntinhas para a gente analisar juntos, porque eu acho que a gente não está parando para pensar os reais impactos de uma criança na nossa vida. Porque, tudo bem, a maternidade é linda, eu quero ser mãe um dia, mas isso vem com tantas implicações que as pessoas quebram o pensamento com: "Ah, Deus proverá", sabe, tipo, coisas do tipo que pode ser que aconteçam mesmo, mas que nós não temos garantia e que nós, como mulheres, somos as pessoas que mais terão que abrir mão de absolutamente tudo para que aquilo que a gente pensou aconteça. Então, vamos analisar comigo essas perguntinhas e você vai se respondendo aí, se você está nessa dúvida, se você já pensou se quer ou não, a maternidade, se você está nessa época da vida que está todo mundo te enchendo o saco por conta disso, vamos analisar juntas e até você, como eu tenho algumas amigas e você que está passando por esse período sabe que quer muito ser mãe, mas responde essas perguntinhas também, porque elas podem não tirar a sua vontade, obviamente, de ser mãe, mas elas podem te preparar um pouco mais para o que você vai esperar, para o que vai acontecer e para como você vai manejar isso dentro do seu relacionamento, sabe? Porque muitas das vezes a gente fica só com a parte linda, né? Tipo, fica na nossa mente só a parte linda, até que as outras partes aconteçam e você tenha que abandonar todos os seus sonhos, todos os seus planos para cuidar daquela criança. Claro que não são todas as realidades que isso aconteceria, mas é muito bom que a gente analise dentro da nossa realidade se isso pode ou não acontecer com a gente. Então, prestem atenção nessas perguntas, vamos juntas aqui respirando, porque são coisas profundas, assim, na minha opinião. Se vocês tiverem outras perguntas aí que possam ajudar nessa análise, não esqueçam de deixar aí para as nossas outras amigas lerem e conseguirem introduzir ainda mais no pensamento delas e consigam se aprofundar ainda mais nessa questão para que a gente se ajude a entender se a gente realmente quer ser mãe ou se isso é apenas mais uma pressão social de todas as que a gente já sofre todos os dias da nossa vida. Então vamos lá. E a primeira pergunta, tipo, não tem ordem de prioridade as perguntas aqui, tá? Não tá da pergunta mais importante para menos ou da menos para mais, nada disso. Estão em ordens aleatórias que vieram na minha cabeça. E a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi: você terá que fazer tudo sozinha quando você for mãe? Sabe? Você vai ter que cuidar daquela criança sozinha? O pai daquela criança vai estar presente só no final do dia e só para te ajudar? Porque, cara, você não fez essa criança sozinha, tá? Você não fará essa criança sozinha. Então,
o seu parceiro, a sua parceira, não pode estar ali apenas como uma ajuda, como um apoio, como, por exemplo, são os pais ou os sogros, os seus pais ou os seus sogros, que esses sim podem passar por ali para dar uma ajudinha, né? Deixar a pessoa tomar um banho e tudo mais. Mas o pai dessa criança, se você for um casal ali, né? É, ele vai te ajudar nisso? Ou você vai ter que fazer tudo sozinha em todas as horas do seu dia? Me respondam aí. Porque, cara, isso me pesa, sinceramente, porque se eu tiver que fazer tudo sozinha, em qual horário eu farei alguma coisa por mim? Porque eu tenho muitos planos, eu tenho muitos sonhos, eu quero muitas coisas. E uma criança recém-nascida, gente, ela precisa de alguém o tempo todo perto dela. Se não for você, existirá alguém para fazer esse papel? Questão número um. Vão anotando as respostas de vocês aí, tá bom? Pergunta número 2. Vai ter alguém para cuidar de você enquanto você cuida dessa criança? Como assim cuidar de você? Cara, você vai estar gestando ali, depois você vai ter um bebê. E é um processo dolorido, é um processo que modifica o corpo, modifica os hormônios, modifica a sua questão mental, entende? Então, além de ter alguém ali para dividir esses horários de cuidar do bebê, vai ter alguém ali para você? Sua psicóloga, sua mãe, ou o seu parceiro, sua parceira, vai ter alguém ali para cuidar de você enquanto você cuida dessa criança? Porque por mais que o seu parceiro ali esteja em horários que ele pode realmente estar cuidando também dessa criança. Certas coisas, como por exemplo, se você for amamentar, é só você que vai poder fazer isso. Então, em vários momentos, vai ser exclusivamente você, mesmo que a outra pessoa esteja ali presente, realmente pronta para te ajudar a cuidar dessa criança, você vai ter que fazer um papel que muitas vezes é a maioria do tempo. Então, tem alguém ali para cuidar de você, para ver o que você está precisando ao longo do dia, se você se alimentou, se você tomou um banho, se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo alguma coisa, tem alguém ali olhando por você? Responda essa pergunta, porque é muito importante, gente. Porque imagina só, você tá ali cuidando, vamos supor que você precisa cuidar dessa criança a maior parte do dia, porque seu parceiro trabalha, sei lá, tem outra responsabilidade também. eh, Trabalha fora, tá? Porque você estará trabalhando o dia inteiro ali dentro de casa tomando conta dessa criança. Porque isso é um trabalho, sim, mesmo que não seja remunerado. Então você passou o seu dia trabalhando ali, seu parceiro, vou sempre me referir a parceiro, mas vocês encaixem a realidade de vocês. O seu parceiro ali foi para fora trabalhar, ele volta e ele vai prestar atenção em você em algum momento, ele vai olhar para você e te perguntar se você não só perguntar, tá, gente, porque eu acho que essas coisas também necessitam de um certo tato da pessoa chegar e ver, poxa, ela ainda não conseguiu pentear o cabelo, ela ainda não conseguiu tomar um café da tarde com calma, ela ainda entendem? Ela parece estar sentindo dor nos pés, sei lá. A pessoa precisa ter esse tato, gente. Vamos procurar alguém que tenha tato, por favor, para estar do nosso lado. Ninguém merece mais essas pessoas, esses caras, principalmente dentro de uma realidade cis hétero, que você escolhe uma pessoa que não te observa, que você observa ele como se você fosse a mãe dele, e ele não te observa, ele não sabe nada sobre você, ele não entende, as suas expressões, ele não entende as coisas que você fala, ele não entende as suas dores. Então, vamos cuidar aí logo no início, antes de querer pensar em ter um bebê, porque aí quando você tiver vai ser muito mais fácil, porque você vai, né, poder contar com essa pessoa nessas nossas 2 primeiras perguntas. Vamos então para a nossa terceira pergunta. E todas essas perguntas vocês podem ver que dependem de você ter mais alguém aí com você, tá, gente? Então, terceira pergunta é: você terá tempo para você? Porque, como eu falei, na minha experiência, eu tenho muitos sonhos. Eu gosto muito de ler, de estudar, de fazer coisas que hoje, olhando para o passado, eu vejo que minha mãe teve que abrir mão, porque ela não tinha tempo para essas coisas. Porque o parceiro dela não era esse parceiro que eu estou pedindo para que vocês procurem. Eu não estou dizendo que ele era uma má pessoa, obviamente não,
mas eles foram criados dentro desse sistema onde ele não precisava fazer nada com as crianças, sabe? Ele já trabalhava fora, como se isso fosse suficiente, e dentro de casa era o papel só da minha mãe fazer todo o resto. Então ela não tinha um minuto para ela com 3 crianças, sabe? Ela não tinha tempo para ler mais, porque sempre tinha alguém chamando por ela. Então você vai ter esse tempo, sabe? Você vai ter um tempo de respiro, você vai poder sair com as suas amigas, mesmo sendo mãe, porque ser mãe não anula o resto da sua vida ou não deveria anular. Então, pensem, você vai ter esse tempo para você? E aí, isso corrobora com a quarta pergunta, que é: você precisa desse tempo para você? Você é essa pessoa que precisa, que, como eu, tem vários sonhos, quer fazer muitas coisas, gosta de sair, ou gosta de ler, ou gosta de fazer alguma coisa sozinha, só você, sabe? Você precisa desse tempo, porque aí é um ponto a mais para você analisar de ter alguém ali para dividir as coisas com você, para que você consiga ter esse tempo para você. E, gente, pelo amor de Deus, não vamos jogar nas costas dos nossos pais criarem os nossos filhos. Se você escolheu ter um filho, claro que seus pais podem, obviamente, te ajudar, mas eles não são os pais daquela criança, você é. E isso vai te dar um senso de que você precisa estar presente ali para aquela criança. Só que o outro também estará presente ali, porque você vai precisar de um tempo para você. Mesmo que você fale: "Ah, não, eu quero estar ali com meu filho o tempo todo, eu realmente estou conscientemente escolhendo isso". Para a sua saúde mental, você precisa sair em algum momento só você ou você com outra pessoa que não seja a sua criança, para a sua própria saúde mental. Então, analisa muito se você precisa muito desses momentos, porque eu sou uma pessoa que precisa, gente. Eu sou uma pessoa que eu adoro estar com as pessoas, mas eu adoro estar sozinha. Eu preciso todos os dias de uns minutinhos que seja em silêncio, assim, sem precisar abrir a minha boca. E vocês sabem que eu gosto de falar, vocês sabem, mas eu também gosto de ficar em silêncio, sabe, eu gosto de estar ali, ó, tipo, se eu pudesse ter um casulo, me enfiar ali por 15 minutos, ninguém fala comigo, seria ótimo. E eu já tenho uma criança dentro de casa que me chama o tempo inteiro. E não que seja ruim, mas tem dia que eu queria só assim, não me chame por 20 minutos. Mas tem dia que pra ele é difícil, tem dia que ele precisa chamar mais, tem dia que ele precisa chamar menos. Então, você imagina, quando for um bebê que não fala, que ele vai gritar, ele vai chorar, porque ele precisa de você ali o tempo todo. Isso é assustador, não é mesmo? É um pouco assustador. Mas a gente precisa parar e pensar, gente, porque eu não aguento mais ver as minhas amigas ou as minhas conhecidas que sejam abrindo mão de toda uma vida que elas construíram e aí elas param essa vida, elas têm um bebê e o parceiro delas continua crescendo e elas pararam ali. E aí a sociedade vem e fala: "Ai, não, ela é mãe, que maravilhoso e tudo mais". Mas será que internamente a pessoa não abriu mão de tudo, sabe? A pessoa não queria mais nada da vida mesmo, ela não queria nem uma hora do dia dela livre para ela, sabe? Porque muita gente não vai ter essa hora livre, não vai, simplesmente. Então analisa isso, por favor. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é um tapa na nossa cara. Desculpa, gente, todo esse episódio está sendo um tapa na nossa cara, mas muito necessário. Então, não deixem de mandar para as amigas de vocês que estão pensando em ter filhos, tá bom? E a nossa quinta pergunta é: quais sonhos você terá que abrir mão para ter um bebê? Pensem aí, quais sonhos você terá que abrir mão para ter essa criança? Porque, por mais que você continue realizando vários outros sonhos, alguns você necessariamente vai ter que abrir mão. Por exemplo, eu estou num período da minha vida onde vocês sabem que eu estou estudando várias coisas, estou lendo muitas coisas, sabe? Tipo, estou imersa num universo de estudos que, se eu tiver um bebê, eu não terei tempo para isso. Simplesmente, mesmo com o meu marido 24 horas dentro de casa, se ele pudesse, entende? Mesmo que ele fique com o bebê, eu teria outras coisas para fazer. Igual eu falei para vocês, você sendo mãe,
você vai ter que estar mais horas do que o seu parceiro, porque tem coisas que só você faz, como, por exemplo, amamentar. Eh, Claro que em certo momento essa amamentação vai se modificar e aí pode ser os 2, obviamente, mas vocês entendem que é um recorte, um período de tempo. Você Quais sonhos, neste período de tempo, você vai ter que abrir mão? E depois, você vai conseguir recuperar esses sonhos ou você vai realmente largar para lá, sonhar outras coisas e muitas vezes sonhar os sonhos agora dos seus filhos? Vocês vão abrir mão o suficiente desses sonhos para não projetá-los nessa criança? Isso é uma pergunta dentro da pergunta, tá, gente? Não é a próxima pergunta. Mas é porque faz muito sentido, porque imagina só, eu, por exemplo, eu tenho essa vontade de estudar várias coisas. Vamos supor que eu não consiga, eh, tempo para estudar tudo isso depois que eu tiver uma criança. E aí eu vou querer que a minha criança estude o tanto que eu gostaria de ter estudado? Entende? Porque pode ser que ela venha com os mesmos gostos, mas pode ser que não, que ela venha com gostos completamente diferentes, que ela não tenha aptidão ou vontade de estudar o tanto que eu gosto de estudar, e eu vou ficar forçando a criança ali se eu não estiver muito bem entendida comigo mesma de que esse sonho foi meu, eu não consegui realizar e tá tudo bem, eu escolhi isso conscientemente e a minha criança não precisa realizar o meu sonho. Então, você precisa pensar muito, mas muito, se você quer ter essa criança e não vai projetar nela os seus sonhos. E você tem quais sonhos você está disposto a abrir mão para ter essa criança, entende? Você não tem nenhum sonho na sua vida, você vai ter essa criança porque só ter a criança, só isso é o seu sonho? Não que seja um sonho ruim ou um sonho pequeno, claro que não, mas nenhum outro sonho passa pela sua cabeça? E se passa, tá tudo bem por você adiar ou até mesmo abandonar? Cara, pensa, por favor. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é tanto para completar a anterior, quanto para você se questionar se você está se doando mais do que o outro, porque a pergunta é a seguinte: o seu parceiro ou parceira vai ter que abrir mão dos sonhos dele, assim como você vai ter que abrir mão dos seus para ter essa criança? Ou só você está abrindo mão dos seus sonhos e essa pessoa vai, como eu disse, continuar crescendo na vida e realizando cada vez mais coisas enquanto você está parada ali presa na maternidade? E tudo bem se o seu sonho for estar ali na maternidade o tempo inteiro, conscientemente de todas essas outras perguntas. Mas, se você não pensou nisso e pulou direto para essa pergunta aqui, o seu parceiro vai abrir mão dos sonhos dele assim como você? E vocês depois vão se revoltar de ter que ter aberto mão desses sonhos? Então, essa pergunta não é só para você, mas como para você fazer para o seu parceiro, como todas as outras. É muito bom que vocês sentem e realmente conversem, porque muitos caras, principalmente, viram para a esposa e falam: "Ai, eu gostaria tanto de ter um bebê, vai ser tão lindo, que não sei o quê". Em momento algum, isso implica na cabeça de um homem de abrir mão de alguma coisa, tá, gente? Ele só tá ganhando mais. Ele ganhou uma esposa, daí ele vai ganhar um filho, mas ele vai continuar na carreira dele, ele vai continuar fazendo as coisas dele, ele vai continuar no futebol dele, vendo os amigos dele, ele vai continuar a vida do jeito que ele tá, cada vez melhor, digamos assim. E você? Ou vocês vão conseguir chegar nesse estado que a gente ainda não consegue hoje em dia, de maturidade, de não só ajuda da outra parte, mas de realmente presença, e se ele for realmente presente dessa forma, ele também vai ter que abrir mão dos sonhos dele. Para ele tá tudo bem? Ele realmente quer ser pai de uma forma que abrir mão dos sonhos dele não importem tanto assim? Porque vamos supor que os 2 trabalhem, entra dinheiro dos 2, vocês conseguem fazer várias viagens, por exemplo, por ano, eh, comprar as coisas que vocês gostam de comprar. Se vier essa criança, esse dinheiro, uma parte desse dinheiro vai ir para as coisas dessa criança, obviamente. E não é uma parte pequena, é uma parte grande desse dinheiro. E aí, todas essas coisas que vocês faziam antes de casal, vai ser deixada de lado.
E tem o fator de que, se você tiver uma criança, você vai precisar parar de trabalhar para cuidar dessa criança o tempo todo e um dos 2 vai ter que trabalhar, porque, né, tem que vir dinheiro de algum lugar, porque infelizmente a gente vive nessa sociedade capitalista, tem que entrar dinheiro de algum lugar, senão você não come, e com uma criança você precisa de ter as coisas mínimas, básicas ali, não é mesmo? Então, um dos 2 trabalhando, já vai reduzir metade do salário, se um dos 2 tiver que parar de trabalhar. E mesmo que os 2 continuassem trabalhando, uma boa parte dessa verba unida vai para essa criança. Vocês estão ok com isso, desse dinheiro que vai ser revertido, tirado dessas coisas que vocês estão criando juntos e planejando juntos para ir para essa criança? Entendem? Gente, é muito complexo, sabe? E eu acho que a gente não conversa nada sobre isso. Você já se perguntou alguma dessas coisas? Eu sinceramente duvido. E se você se perguntou, parabéns, comenta aqui comigo, me conta se você já parou para fazer essa análise. E vamos para a nossa próxima pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que a minha mãe, minha queridíssima, inteligentíssima mãe, fez uma. Tipo, ela não fez a pergunta exatamente uma vez, sabe? Ela fez uma afirmação que me trouxe essa pergunta. O quanto você está disposto a sair das suas redes sociais para cuidar dessa criança? O quanto você está disposto a deixar esse nosso querido aparelhinho celular de lado para realmente estar com aquela criança? Ou você vai ter aquele bebê e vai estar com o bebê ali deitado e você aqui, ó, scrollando sem prestar real atenção nessa criança. E quando ela chorar, você vai entregar o celular para ela, ao invés de estimular o cérebrozinho dela de uma forma saudável. Você vai ter essa paciência para estimular esse cérebro ou você vai entregar o celular na mão dela? E você vai querer abrir mão do seu celular, sabe? Você vai querer abrir mão desse momento que agora, sem um juízo de valor, sem falar se estar na rede social é uma coisa saudável ou não, mas colocando num contexto de que hoje em dia a gente fica nas redes sociais boa parte do nosso dia, você vai conseguir sair dessas redes sociais, sabe? Você vai estar ok com isso de tipo, cara, eu tenho meu tempo aqui, cheguei do trabalho, muito cansada, deito aqui no meu sofá, fico aqui no meu celular, vendo as coisas da galera, vendo os stories, vendo TikTok, vendo várias coisas. Será que você vai ter o ânimo de chegar do seu trabalho cansada, ao invés de poder se jogar ali na sua cama para só ficar vendo sua rede social, você ter que ir cuidar dessa criança? Parece. Sério, gente, eu não tô zoando. Parece trivial, parece bobeira, mas é real, sabe? E como minha mãe bem colocou na época, tem muita gente que naquela época já, que não faz tanto tempo assim, tipo, era 2019, 2020, muita gente não estava conseguindo, entende? Mas eh, imagina hoje em dia, que tem mais redes sociais, que tem mais coisas pra gente ver e fazer nessas redes sociais, sabe? Tem galera flertando aí na rede social, sabe? Sei lá, você querendo ver as fofocas do dia, e aí tem aquela criança chorando ali do seu lado, tem aquela criança, não só num momento ruim, assim, de choro e tudo mais, mas tem aquela criança querendo brincar, aquela criança querendo atenção, aquela criança precisando ser estimulada de alguma forma intelectual, de alguma forma de para aprender coisas da vida e você só queria esse seu momento no meu casulo ali de 15 minutos fazendo nada, olhando para sua rede social. Então, gente, se perguntem, porque se for uma coisa muito importante para vocês ficar no celular, será que é tão importante assim você ter uma criança para que você não tenha esse tempo e ela não tenha um tempo de qualidade com você? Gente, hoje é uma questão real na nossa vida, então se perguntem, por favor, se perguntem. Porque, bom, eu gosto, adoro, gravar aqui para vocês. Vocês sabem disso, eu adoro falar aqui com vocês e tudo mais. E se eu tiver um bebê, será que eu vou ter esse tempo para gravar, além de todas as outras coisas que eu já faço no meu dia? Porque, gente, não é só ter o bebê. Essa é a maior das questões. Vão acontecer coisas extras, sabe, dias que você vai ter que correr para o médico, dias que você vai ter que correr para uma farmácia ou para um mercado, porque faltou uma coisa, faltou outra, entendem? Não esqueceu alguma coisa, vai ter que voltar para comprar. Então, os dias vão sendo sugados por pequenas coisinhas que vão acontecendo. Você imagina, você sozinho, ser humano sozinho, ou
até já casado ou namorando, assim, morando junto, os seus dias já são sugados por pequenas tarefas que acontecem de forma aleatória. Agora você imagina isso com um bebê. Gente, algumas pessoas vão virar pra mim e vão falar: "Ai, mas a minha experiência de maternidade foi muito tranquila, que não sei o quê, meu bebê não dava trabalho e tudo mais, e naquela época nem tinha rede social", várias coisas assim. Porém, é outra época, gente. São outras vontades e o dia hoje, as coisas do dia demandam mais da gente, sabe? Tem muita mais coisa acontecendo, inclusive dentro do nosso pequeno aparelho celular, que vão sugando minutinhos ali, quando você vê já foram horas. Então, eh, ao longo do dia a gente já é sugado para essas coisas. Você imagina com um bebê. Ai, ai. Eu espero que para muita gente todas essas perguntas sejam respondidas de forma tranquila e que a pessoa vá falar: "Não, Lara, mesmo com todas essas respostas, eu tenho todas essas respostas e elas, mesmo algumas fugindo do esperado aí, do que eu estou esperando, ainda assim para mim faz sentido ter essa criança". Igual, eu pensei nessas perguntas, eu pensei nas minhas próprias respostas, e mesmo que algumas respostas não sejam colocando num grau de 0 a 100, não sejam 100%, ainda assim estão dentro de uma margem que para mim vale a pena, por exemplo, ter um bebê. Talvez não nesse momento, mas dentro de um futuro próximo, com um pequeno planejamento, algumas pequenas mudanças de rotina, eu consiga ter o que eu preciso para ter essa criança. Então, não é para desanimar completamente ninguém, tá bom, gente? Que isso fique bem claro. É apenas para que vocês se perguntem, porque a gente acaba não se perguntando e arrumando uma criança do nada, e depois a gente tem 1 milhão de frustrações, que é o e às vezes a gente nem vai parar pra pensar nessas frustrações, a gente só vai ser engolido ali pelo dia a dia, sabe. E pra mim isso é o mais triste, é a gente ser engolido, é a gente abrir mão de todos os nossos sonhos e depois que essa maternidade não passar, né, porque a pessoa vai ser mãe pra sempre, mas que essa maternidade suavizar, porque a criança já vai ter crescido, já vai ter ido morar sozinha e tudo mais, você vai estar em outra época da sua vida, e você vai olhar em volta e eu fui mãe, e agora? Sabe? Tá tudo bem pra você? Se tiver também, ok, tá? Essa é a questão. Mas eu quero que você pense um pouquinho também lá na frente do está tudo bem pra você, sabe? Com todas as suas respostas aqui. Vamos para a nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta, eu já falei um pouco sobre em várias outras perguntas, mas eu vou fazer a pergunta completa para que vocês analisem aí para vocês. A pergunta é: o quanto a maternidade vai afetar a sua carreira? Está tudo bem para você que afete a sua carreira dessa maneira? A sua carreira não é tão importante para você quanto a maternidade? Ou você vai conseguir manter essa carreira mesmo maternando, sabe? Mesmo tendo essa criança? Porque a gente é muito incentivada, quando a gente está no ensino médio, a, né, ter uma carreira ali, escolher uma coisa para fazer de faculdade, e aí quando chega nos 20 e poucos, 30 e poucos anos, é abandonar tudo isso para ser mãe. Então, só que, por exemplo, na minha cabeça, gente, a carreira é muito importante. Então, para mim não faz sentido eu ter lutado, eu ter estudado tanto, eu ter feito tantas coisas, eu estar aqui agora colocando projetos no mundo para em algum momento eu parar para gerar uma criança e foi isso, entendeu? Minha carreira foi até ali na geração da criança e fim, nada mais. Porque nesse quesito especificamente, eu acho que é uma questão de planejamento mesmo, sabe? É de você sentar e tá, minha carreira até agora foi isso. Se eu tiver um bebê agora, eu consigo conciliar, minha carreira vai continuar depois de tanto tempo, ou eu não consigo conciliar, mas pra mim tá tudo bem, eu quero realmente, pra mim foi ótimo até aqui, mas não é mais o que eu quero, ou, sabe? É você pensar por você e não deixar que os outros falem pra você o que você precisa fazer como mulher, como mãe ali na vida, como pessoa que se preparou, que lutou, que criou uma carreira para si e agora vai ter que abrir mão de tudo isso. Eu estou pesando muito o clima, espero que não, mas se perguntem por favor.
tá bom? Porque é muito importante que vocês se perguntem o quanto a carreira de vocês é importante pra vocês, sabe? A minha é muito importante pra mim e eu não quero abrir mão de tudo para ter uma criança, apesar de eu querer muito ter uma criança, entendem? Então eu preciso conciliar todas essas outras perguntas para que a minha maternidade funcione. E, claro, pode ser que eu tenha a criança e todas as respostas caiam por terra e era tudo mentira, mas aí eu já é um outro assunto, porque é uma questão de confiança de que não vamos saber e que no tudo que eu fiz até agora, a pessoa que eu escolhi para estar comigo me passa uma confiança de que eu vou sim conseguir ter essa maternidade da forma que eu gostaria de ter. Então, é sempre há o risco, sempre há o risco. Mas o que a gente puder minimizar, vamos estar minimizando, tá bom? Vamos para a nossa penúltima pergunta. Essa é uma pergunta também pesada, não tem como, gente, porque o a pergunta é a seguinte, ó, primeiro ela tem uma afirmação, que é: vão te falar que o amor compensa, sabe, o amor do seu filho ali compensa, mas será que só o amor é suficiente? Sabe, será que só sentir o carinho que aquela criança vai ter por você é suficiente para tudo que você teve que abandonar? Tudo, vamos supor que todas as suas respostas anteriores estejam mais perto do zero do que do 100. Então, eh, vai compensar só o amor por tudo? Tipo, você não vai ficar nem um pouquinho magoada, e isso lá na frente não vai gerar nada de ruim em você. É, cara, é triste, é pesado, mas é real, porque muitas das vezes não só o amor compensa, sabe? Tipo, claro, o amor é uma parte muito importante, mas como uma pessoa racional, a gente tem que raciocinar e pensar um pouquinho se só aquele sentimento ali que vai durar o tempo que você olhar para aquela criança, sabe? Alguns poucos momentos ao longo da vida, vai compensar tudo que você fez, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, porque eu tenho visto um meme de tipo assim, eu não estou fazendo nenhum sacrifício por você, meu filho, então você não me deve nada. Eu também acho em relação a não dever nada para os pais, porque é uma escolha dos pais, e inclusive eu estou trazendo esse assunto para que sejamos pais conscientes, que pensemos antes de ter uma criança. Mas essa questão de não fiz nenhum sacrifício, será mesmo? Será que foram escolhas realmente escolhidas, realmente pensadas? Porque o negócio do meme é: eu não fiz nenhum sacrifício, eu fiz escolhas, então você não me deve nada. Mas será que essas escolhas foram realmente pensadas conscientemente ou elas vieram implícitas, no sentido de você chegou numa idade, agora é hora de você ser mãe e ponto. Sem todas essas respostas que nós estamos buscando aqui, sem todas essas implicações de você pensou na sua carreira, você pensou no tempo que você gostaria de ter, você pensou se vai ter alguém para te ajudar, ou tá tudo ali implícito de é sua obrigação, entendeu? Tipo, já é uma escolha minha ser mãe, então eu escolhi e agora é minha obrigação arcar com todas essas outras respostas sozinha, sabe? É minha obrigação ficar com as crianças 24 horas por dia, é minha obrigação abrir mão de tudo que eu conquistei até agora para cuidar, é minha entendem? Porque se você não para pensar, todas essas coisas vêm como uma obrigação, vêm implícitas ali, sabe? Na sua escolha de ser mãe. Então, eu não acho que algumas coisas sejam escolhas. Sinceramente, se isso não foi pensado, se a única coisa que foi pensada é quero ou não ser mãe, o resto você não aprofundou nem um pouco nesse pensamento, o resto é sacrifício sim que você vai ter que fazer para cuidar dessa criança, porque você não pensou profundamente naquilo. Então, vamos pensar, minha gente, por favor. E vamos para a nossa última pergunta? E a nossa última pergunta, eu acho bem legal, que é: o seu parceiro, ele entende e está ciente de todas as perguntas anteriores e todas as suas respostas, e ele entende as suas respostas? Sabe, você aprofundou na sua mente, você sentou para conversar com seu parceiro e ver o que passa na mente dele, se tá ali, né, conectado com o que você pensa, se as respostas dele batem com as suas respostas? Porque uma coisa que eu vejo, obviamente, é que muitas das minhas amigas que estão tendo filhos neste momento, ou estão querendo ter filhos, elas já aceitaram
essa implicação de tudo que vem com a maternidade, sem que o pai realmente precise estar ali presente. Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar na hora que ele puder, ele vai ajudar quando ele tiver tempo. Tudo isso está muito implícito na nossa cultura, não é mesmo? Então, essas perguntas são para a gente mostrar também para o nosso parceiro que existem todas essas implicações. Porque às vezes isso nunca passou pela cabeça dele, sabe? É uma pessoa que foi criada sem. Não é uma mulher, para começo de conversa, né? E não pensou, sinceramente, em todas as implicações dessa maternidade. Eu tô falando aqui, gente, para um recorte muito específico de pessoas que não são pais, que não são homens, sabe? Eu estou falando aqui para mulheres ou para pessoas que criam uma criança sozinha. Então, você precisa pensar muito em todas essas respostas, sabe? E precisa, se você tem um companheiro, você precisa saber se esse companheiro está ciente de tudo isso. Se ele está ciente de todas as implicações financeiras, de todas as implicações de tempo, de abrir mão dos sonhos, de todo, sabe, de tudo. Tá todo mundo entendido do que vai acontecer ali? E se tem mais gente dentro dessa relação, vamos supor aqui comigo. Eu tenho o Paulo, que é meu irmão, ele é um pré-adolescente, e se eu tiver um bebê, ele vai estar ali junto. Então, ele também precisa estar entendendo tudo que vai acontecer ali, todas as mudanças que acontecerão ali. Então, você sentar e conversar com as pessoas para entender se está todo mundo de acordo, todo mundo na mesma página, eu acho que é essencial, gente. Vamos sentar para conversar sobre os assuntos profundamente. Por favor! Eu nunca pedi nada para vocês, então é brincadeira, tá, gente? Isso é meme, mas é real. Então, eu espero muito que vocês tenham entendido todas as perguntas, que vocês tenham feito as suas anotações aí das respostas e que vocês possam sentar com os parceiros de vocês para conversar e chegar num é realmente isso que a gente quer, a gente dá conta de tudo isso, a gente modifica essas coisas que precisarem. Então, se alinhem, alinhem-se com os parceiros de vocês. E se vocês optaram por ter um bebê, que seja uma gestação muito leve, que seja uma maternidade muito leve, que seja da forma que vocês realmente sonham, mas coloquem um pouco o pé no chão e não fiquem só nessa ilusão, principalmente essa ilusão criada pela internet, de que a maternidade é só a parte bonita, tá bom? É só a parte gratificante do amor maravilhoso, que eu sei que existe essa parte também, obviamente, vai ter esses momentos lindos, você vai sentir essa conexão com a sua criança, esse amor profundo, sabe? Esse querer cuidar profundamente, mas você precisa se olhar como um ser humano, como um indivíduo individual ali, que tem as suas próprias necessidades. Uma coisa que eu acho muito importante e a última coisa que eu vou falar aqui com vocês é que você não pode se esquecer quanto mulher dentro disso, sabe? Você não pode esquecer as suas próprias necessidades, as suas próprias vontades, porque implicitamente hoje ser mãe, estar num momento de maternidade é se esquecer pelo outro, sabe? E eu não acho que isso caiba mais tanto. Tudo bem, talvez antigamente fosse lindo fazer esse tipo de coisa, se esquecer completamente pelo outro. E num caso de necessidade, gente, você precisar se esquecer pelo outro, que o outro tá doente, tá numa fase ruim, você precisa se doar ali, é uma coisa. Mas a maternidade, no nosso caso, no nosso recorte aqui de mulheres adultas, num relacionamento saudável e tudo mais, é uma escolha. Então, escolham com consciência e lembrem de vocês nesse processo, sabe? Lembrem de vocês também nesse processo, que vocês também farão parte disso e não só como cuidadoras, mas como pessoas que precisam também ser cuidadas, precisam também ser olhadas. E espero que possa ter ajudado em algum ponto, que não tenha sido doído demais para vocês, mas por favor, conversem sobre isso. Se vocês quiserem, conversem comigo aqui, deixem nos comentários os insights de vocês, o que vocês pensaram a respeito. Eu vou adorar saber. E vamos para o nosso Indica aí, querida! Para nos mantermos dentro desse assunto maternidade, eu vou indicar uma série que está na Netflix e ela é uma série sobre uma mãe solo passando por um período bem triste, assim. Chama Maid, vou deixar escrito para quem tiver pelo YouTube. É,
E, cara, é uma série muito boa. É uma minissérie, se eu não me engano, ela é curta, mas os episódios são muito impactantes e você vê a realidade ali de uma mãe solo num momento muito de vulnerabilidade e de necessidade. Então, vale a pena assistir, tá bom? Essa é a minha indicação para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E o desafio da semana vai ser simples, que é responder as perguntas. Então, respondam aí, me digam se vocês responderam. Não precisa contar as respostas se vocês não se sentirem à vontade, mas me contem aí se vocês responderam, o que vocês acham sobre isso, se vocês já pensaram, se esse podcast ajudou vocês a pensar um pouco sobre, tá bom? É isso, um beijo e até semana que vem.